O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. E agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida, que abordará o Nobel de Economia. Gambito da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é uma espécie de tradição nossa, que é comentar e repercutir o Prêmio Nobel. Já saiu há algum tempinho, né? Saiu lá na primeira semana de outubro, só que só tivemos oportunidade de repercutir hoje. Como vocês devem ter acompanhado, foi bastante veiculado o objeto de pesquisa que conferiu aos pesquisadores a premiação. Na verdade, ela é distribuída, né? Foram 3 ganhadores, mas uma das que mais se repercutiu foi o pesquisador que relacionou o aumento de salário mínimo ao aumento do emprego. Isso confere a gente uma análise que eu particularmente acho bastante interessante, que talvez não seja necessariamente sobre a contribuição específica ou a contribuição metodológica, mas uma espécie de apontamento da própria teoria. Tem uma brincadeirinha em direito, né, assim, que estou reproduzindo aqui o que alguns amigos meus falam, que é a tecnologia salvou o direito civil, que era uma ideia de que existia meio que um consenso de que as grandes questões estariam resolvidas, é muita pretensão, mas pelo menos acordadas, e a tecnologia ela trouxe uma mudança tão significativa nas relações sociais que trouxe uma espécie de vigor ao direito civil, né? E, fazendo uma analogia aqui para a economia, os métodos, o avanço dos métodos quantitativos, das investigações estatísticas e econométricas, estatísticas, matemáticas, econométricas, recentemente, tem meio que bagunçado um pouco conhecimentos que estavam consolidados. Veja, todo mundo que entra numa faculdade de economia tem uma expectativa de entender como os agentes vão tomar decisões, e em especial decisões no âmbito econômico, né? A gente parte, na maior parte das escolas aqui no Brasil, da teoria neoclássica, né? É a ortodoxia vigente, que parte dos pressupostos da racionalidade e da liberdade econômica, e constituímos uma teoria com base nas expectativas dessas relações e dessas interações sociais. Então, o que a gente chama de economia normativa, como ela deveria ser, é o que compõe basicamente as teorias micro e macro que vocês, se fizerem ou fizeram o curso de economia, vão encontrar nas salas de aula. A partir daí, em grande medida, né, de novo partindo do pressuposto da liberdade econômica, de preços flexíveis, né, que é uma das grandes premissas dessa teoria, a gente vai ter uma mobilidade tal entre os agentes econômicos, a interação das trocas e o resultado disso no preço, que muitas das intervenções elas seriam basicamente impactadas e afetadas tanto por essas interações quanto pelas políticas governamentais. Um dos exemplos clássicos seria a história do salário mínimo. Na medida em que você coloca um referencial, não a partir das trocas, mas por uma decisão política, né, você estaria distorcendo a percepção dos agentes sobre, por exemplo, a remuneração que os trabalhadores deveriam auferir com base na sua produtividade. Ora, se você é capaz de produzir R$200, o salário mínimo é R$300, em grande medida o seu empregador não estaria disposto a te contratar. Se a gente projeta isso para um nível macro, isso faria com que a gente tivesse decisões agregadas de uma espécie de desemprego coletivo, né? Os empregadores olhariam isso e falaram, não vou contratar, então mais gente ficaria desempregada. Esse é um princípio básico que a gente dá logo nos primeiros cursos de economia sobre a relação entre desemprego e salário mínimo.
De novo, isso faz parte do campo da economia normativa, de como deveria ser, de como que a gente percebe essas relações de troca a partir das premissas fundamentais da racionalidade, da escassez e de toda a teoria que daí decorre. O que tem sido muito fronteiriço, o que muitas das novas teorias, ou talvez não novas teorias, mas dos novos conhecimentos que foram sendo construídos ao longo do tempo, refletidos agora na segunda premiação, né, a partir do Prêmio Nobel, desses experimentos naturais, é como que, na verdade, eu observo uma política a partir da análise do que efetivamente aconteceu e não do que a teoria eventualmente projetaria como resultado potencial. Traduzindo, a ideia seria que, bom, eu sei que a teoria diz que o salário mínimo ele pode aumentar o desemprego por conta dessa dissonância entre o que o cara recebe e o que ele produz. Mas deixa eu ver o que de fato aconteceu. Deixa eu ver o que de fato ocorreu com o aumento do salário mínimo. E, a partir daí, fazer um mapeamento tanto da relação de causa e efeito, mas eu queria convidar vocês a pensar um pouco, né, nos casos concretos, digamos assim. É você pensar o seguinte: você vai num determinado local que recebeu esse aumento de salário mínimo e tenta medir o efeito que foi transbordando por esse aumento de salário mínimo. Então, por exemplo, você, sei lá, aumentou, né? Como foi a pesquisa, né? Aumentou em $5 de uma cidade pequena dentro dos Estados Unidos. Mas, na vida real, qual é o efeito disso? Essa pessoa, ela vai fazer o que com esses $5 a mais? Ela vai comprar onde? Ela vai comprar na própria cidade, né? O famoso efeito multiplicador. E essa compra na própria cidade vai fazer com que você tenha um dinamismo econômico que acabe aumentando a dinâmica econômica desse, né, repetição, né, a dinâmica econômica desse local, e aí as pessoas vão precisar contratar mais gente pela expansão da atividade econômica. Então a gente sai da projeção teórica e tenta analisar os efeitos. E para isso, né, você teve a outra premiação do Prêmio Nobel, que é você tentar melhorar os seus métodos de causalidade. A gente, em economia, a gente tem muito a percepção de medir correlação, né? Um método meio básico que a gente usa. Só que quando a gente pensa em política pública, quando a gente pensa em bem-estar da população, quando a gente pensa nos efeitos que as políticas vão ter na vida das pessoas, para medir o efeito, as políticas de causalidade, ou os métodos de causalidade, as medições de causa e efeito, que decorrem muito, né, da apropriação que a economia tem feito da medicina, da epidemiologia, né, da área de saúde, eles são métodos mais eficientes para a gente entender o real impacto que você tem na vida das pessoas quando você implementa uma política. Então, o resumo, no caso do Prêmio Nobel, é sempre muito interessante, eu sempre gosto muito de ver, né, de saber quem ganhou, qual foi a pesquisa, e talvez alguns de vocês tenham se sentido frustrados, mas foram só $5 numa cidade pequena, nos Estados Unidos, qual é o efeito disso? Mas é um avanço referencial, é uma espécie de uma mudança paradigmática da nossa percepção enquanto ciência econômica do real efeito das políticas. Porque, de novo, assim, a gente tem como premissa básica que você remunerar quem não produz de acordo com aquela produtividade, por definição é ruim. Por definição causa um mal-estar na sociedade na medida que você vai aumentar o desemprego. Então, muitas das discussões giravam em torno até se determinar salário mínimo era válido numa situação de crise. Quando a gente coloca essa discussão na mesa, a gente coloca o potencial que o salário mínimo tem, pelo contrário, de aumentar o emprego. Então, a gente traz uma discussão de política para dentro da ciência econômica que, de novo, é muito paradigmática. É uma discussão muito... que é um avanço teórico
muito significativo para o modo como a gente pensa. Então, era basicamente isso, de novo, né? Eu sempre fico muito entusiasmada. Antes do Prêmio Nobel, eu já inclusive dei como dica aqui nessa coluna, saiu uma reportagem no El País, que é uma brincadeira, Trabalhadores Univos, que já falava sobre o avanço dessas pesquisas com relação à medida de causalidade e a experimentos, né? A você tentar fazer experimentos, quase que um laboratório mesmo, com a avaliação de impacto das políticas públicas. É uma reportagem muito completa, com vários economistas que vão falando um pouco sobre isso, sobre como a gente foi avançando com os métodos ao longo do tempo na ciência econômica, e isso trouxe novas descobertas que muitas vezes, diga-se de passagem, contradizem teorias há muito consolidadas. Então, é uma coluna muito interessante, já tem um tempinho, se vocês botarem no Google vocês vão ver, aproveito para deixar aqui como dica de hoje, e que vai esclarecer bastante a importância desse prêmio Nobel, que junto com o da Esther Duflo, consolida essa percepção de uma medição, de você transitar, assim, a gente até poderia ter achado em algum momento que o jogo estava ganho, né, que a teoria neoclássica poderia explicar todas as nossas ações, entre parênteses risos, né, porque obviamente não estava, mas esses experimentos, a economia comportamental, a avaliação de causa e efeito, de causalidade, deu uma bagunçada aí que fez com que a gente, que está fazendo com que a gente perceba o nosso olhar sobre a sociedade de um modo muito diferente. E, obviamente, dada a empolgação que eu estou falando aqui, na minha percepção, muito positiva também. É isso, pessoal. Desejo a todos um ótimo final de semana e até semana que vem. Beijo!